Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 17. A placa Blackdoor Security Company surgia à vista como um aviso inusitado. Ao observá-la, Klein sentiu uma surpresa misturada a uma aceitação quase inevitável, como se aquela fachada inusitada já fizesse parte de um ritual pré-estabelecido. Cara, o que dizer sobre isto? Murmurou para si mesmo, sacudindo a cabeça com uma risada contida, enquanto subia os degraus que levavam à porta entreaberta. Com a mão direita, deu um leve toque, como se a própria porta pudesse revelar segredos ao ser despertada. Knock! 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 O som se propagava lentamente, com um ritmo quase hipnótico, mas a resposta era apenas um eco distante e um ruído quase imperceptível de algo que se apagava no ar. Knock! 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 Sem mudança na resposta, Klein repetiu o gesto, sua persistência confrontando o silêncio. Diante da indiferença da porta, ele passou a empurrá-la, aumentando a abertura, permitindo-lhe espiar o que se escondia no interior. No recinto, encontrava-se um sofá clássico, possivelmente reservado para receber visitas, um confortável poltrona de tecido macio, e uma robusta mesa de madeira de centro. Atrás de uma mesa posicionada frente a frente, uma jovem de cabelos castanhos mantinha a cabeça baixa, alheia à chegada. Apesar de Security Company ser apenas um disfarce, Klein não pôde deixar de notar a ironia, o estabelecimento aparentava abandono, como se o tempo ali parasse. Quão pouco profissional isto pode parecer? Há quanto tempo esse local está fora de operação? Pensou em silêncio, aproximando-se com um ar de leve reclamação. Aproximou-se tanto que seu dedo bateu levemente sobre a mesa, justamente ao lado da orelha da jovem. Knock! Knock! Imediatamente, a jovem de cabelos castanhos ergueu-se, pegando com rapidez o jornal que repousava diante dela, ocultando o rosto. Entre as manchetes, o título do jornal chamou a atenção de Klein, Tianjin City Honest Paper. Nome interessante. O serviço ferroviário a vapor Soaring Express, que parte diretamente para Constant City, inicia hoje suas operações. Ah, quando virá um que vá direto para Brindisi Bay? Não suporto mais ter que embarcar naquele navio horrendo, realmente horrível. Ei, quem é você? Leu a jovem com pretensão, baixando o jornal e revelando uma testa luminosa e olhos castanho claros, que se arregalaram num misto de surpresa e adulação ao encarar Klein. Olá, sou Klein Moretti e estou aqui por convite de Dan Smith, respondeu ele, retirando o chapéu e segurando-o contra o peito enquanto se curvava discretamente. A jovem, aparentando ter pouco mais de 20 anos, trajava um vestido verde claro no estilo Loen, adornado com rendas delicadas nas mangas, colarinho e na região do peito. O capitão, muito bem, aguarde um instante. Irei buscá-lo, anunciou ela, apressando-se a subir e adentrar o cômodo adjacente. Sem sequer oferecer uma xícara d'água, o serviço demonstrava um descuido inquietante, mas Klein sorriu suavemente, acomodando-se no local de espera. Após 2 ou 3 minutos, a jovem reapareceu com a porta aberta e, com um sorriso doce, disse: Senhor Moretti, por favor, siga-me. O capitão está em serviço na Chinese Gate e não pode se ausentar agora. Certo, replicou Klein, seguindo-a enquanto sua mente questionava. Chinese Gate, o que seria aquilo? Ao atravessarem uma divisória, Klein deparou-se com um estreito corredor ladeado por 3 escritórios de cada lado. Alguns deles encontravam-se trancados, enquanto em outros se podia ver, de relance, alguém tecleando freneticamente em uma robusta máquina de escrever mecânica. Foi então que seus olhos reconheceram uma figura familiar, o jovem oficial que fora designado para investigar seu apartamento, de cabelos negros e olhar azul, exalando a aura de um poeta moderno. O uniforme fora abandonado em favor de uma camisa branca de colarinho solto, revelando um aspecto desleixado e, por vezes, encantadoramente romântico. Com um aceno de reconhecimento, Klein foi saudado com um sorriso acolhedor. A jovem de cabelos castanhos, com voz animada, abriu a porta do escritório à esquerda, no final do corredor, apontando para o interior e comentando: Ainda precisamos descer alguns níveis. O escritório exibia apenas uma escada de pedra de tom acinzentado, cujas laterais eram iluminadas por lampiões a gás que,
com seu brilho estável, afastavam a escuridão e traziam uma sensação de harmonia. A jovem seguia à frente, os olhos fixos no caminho, atenta a cada passo. Embora eu percorra este lugar com frequência, a cada vez temo cair, rolar como um barril. Você não imaginaria. Leonard fez uma verdadeira loucura. No primeiro dia como Sleeples, o dia em que ainda não dominava seus poderes, apressou-se pela escada e, ai de nós, virou uma roda. Ha ha ha, foi cômico se você refletir. Aliás, o rapaz que o cumprimentou há pouco é o mesmo. Já se passaram 3 anos. E eu? Estou há 5 anos com os Nigals, tinha apenas 17 quando entrei. Enquanto caminhava, a jovem hesitou, batendo a mão na testa e exclamou. Esqueci-me de me apresentar. Sou Rosane. Meu pai foi membro dos Nigals, que se sacrificou num acidente, há 5 anos. Creio que, a partir de agora, seremos colegas, ou melhor, colegas é o termo adequado, não somos companheiros de equipe, afinal, não somos Beyonders. Klein, avaliando o ambiente com olhos curiosos, respondeu com um tom descontraído. Será uma honra, dependendo do que o Sr. Smith tiver a dizer. Não se preocupe, o fato de ter chegado até aqui significa que o capitão concordou. Sempre tive uma certa apreensão com ele, apesar de sua natureza amável e figura paternal. Não sei ao certo porquê, mas essa sensação persiste, confidenciou Rosane, a voz doce como se carregasse um leve ardor. Medo de figura paterna não é algo incomum, replicou Klein com humor. Verdade, concordou Rosane, enquanto se apoiava na parede e dobrava a curva. Juntos, os dois completaram a descida dos degraus até alcançarem um piso de pedra. Um longo corredor os aguardava, com lampiões a gás montados em ambos os lados, envoltos por grades metálicas que alongavam as sombras ao pisar daquele ambiente. Klein notou atentamente que, a cada poucos metros, surgia um emblema sagrado negro, símbolo da deusa Evernit, um fundo negro salpicado de pontos cintilantes que, precisamente, formavam metade de uma lua carmesim. Esses emblemas, apesar de sua aparente simplicidade, infundiam uma serena tranquilidade em Klein, que, ao mesmo tempo, via Rosane silenciar seu fluxo de palavras. Logo, um entroncamento se apresentou à frente. Rosane explicou brevemente. À esquerda segue-se para a Catedral Santa Selena, à direita encontram-se a armaria, o depósito e os arquivos. Em frente, prossegue-se até a Chamise Gate. Surpreso com a menção da Catedral Santa Selena, Klein recordou que, atrás da Red Moonlight Street, estaria situada a sede da Igreja da Deusa Evernit, um sagrado recanto que atraía os devotos da cidade de Tingen, em paralelo à Holy Numerix Catedral, da Igreja do Deus do Vapor e da Mecânica, e a Reverend Sea Catedral, da Igreja do Senhor das Tempestades, todas essenciais para os círculos religiosos locais. Respeitoso, Klein guardou suas dúvidas e apenas escutou. Sem demora, ambos seguiram adiante até que, em menos de 1 minuto, avistaram um portão de ferro negro, esculpido com 7 emblemas sagrados, uma estrutura imponente e fria, como se um gigante de sombras a protegesse. Chamise Gate, lembrou Rosane, apontando para uma sala próxima. O capitão encontra-se lá dentro. Entre sozinho. Muito bem, obrigado, respondeu Klein, respirando fundo para recompor a coragem antes de se dirigir à porta que se abria para um cômodo iluminado. Noque! 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 Do outro lado, uma voz profunda e amigável ressoou. Entre! Ao abrir a porta cuidadosamente, Klein encontrou uma sala modesta, mobiliada apenas com uma mesa e 4 cadeiras. Sentado, com a testa alta e usando um sobretudo negro, Dan Smith lia o jornal com tranquilidade. Sente-se, então. Já decidiu? Tem certeza de que quer se juntar a nós? Inquiriu Dan, ao repousar o jornal. Klein, removendo o chapéu e curvando-se ligeiramente, assentiu e respondeu. Sim, tenho certeza. Sem demora, Dan retirou do gavete 2 exemplares de um contrato, com poucas cláusulas, a maioria já previamente mencionada, com especial ênfase na cláusula de confidencialidade, cuja violação seria julgada pelo Tribunal da Igreja da Deusa Evernit, num processo análogo a um conselho de guerra.
Um contrato de 5 anos, 2 libras e 10 soles semanais, acrescidos de 10 soles como compensação pelo risco e pela confidencialidade. Klein leu atentamente, com convicção, afirmou. Não tenho objeção. Dan, então, indicou com um sorriso. Assine, pois, apontando para uma caneta de fonte escarlate e tinta escura. Antes de assinar, Klein testou a caneta num pedaço de papel de rascunho, inspirou profundamente, com firmeza, assinou ambos os contratos com seu nome, Klein Moretti, deixando, na ausência de um selo, sua marca digital em forma de impressão digital. Dan recebeu os papéis, aplicou um selo especial sobre eles, e erguendo-se, entregou a Klein uma cópia, afirmando com solenidade. Bem-vindo. A partir deste instante, você integra nosso grupo. E lembre-se, o contrato é confidencial. Klein levantou-se, apertou a mão de Dan e indagou. Devo chamá-lo de capitão? Sim, respondeu Dan, seus olhos cinzentos e intensos na penumbra. Após o cumprimento, ambos sentaram-se novamente. Klein notou o selo no contrato, que dizia, Nigaus Squad, Tingen City, Ava County, Loen Kingdom. É inacreditável que usem o nome Blacktor Security Company como disfarce, comentou Klein com uma risada. Dan, sorrindo, mostrou um papel timbrado com as marcas do governo municipal e da polícia, contendo a seguinte informação: 7ª Unidade, Departamento de Operações Especiais, Polícia do Condado de Ava, Reino de Loen. As 4 primeiras unidades cuidam da segurança regular, como a proteção VIP ou a proteção de instalações-chave. A partir da 5ª, encarregamo-nos dos incidentes sobrenaturais em cada cidade. Nossa unidade, em especial, lida com os seguidores da deusa Everne Gentingen. Se houver diferentes tipos de seguidores, segmentamos a área. Nossa jurisdição abrange o norte, oeste e a região do Golden Indus. Dan continuou. A unidade 6, do Esquadrão Mandated Punisher sob a Igreja do Senhor das Tempestades, atende a região do Pier, o leste e o sul. A área universitária e os subúrbios ficam sob a unidade 5, que integra o Esquadrão Machinery e Vemin em Tingen. Klein, sem fazer mais perguntas, soltou uma risada ao inquirir. E se alguém procurar por Blacktor Security Company pedindo nossos serviços? Dan respondeu calmamente. Atenderemos tais pedidos, contanto que não interfiram em nossas operações diárias. Os lucros extras serão considerados bônus, visto que os serviços triviais, como procurar animais perdidos, já foram monopolizados por detetives particulares. Klein, curioso, indagou. Quantos membros compõem os Nigaus, então? Dan explicou. Não há muitos incidentes sobrenaturais, logo os Beyonder são escassos. Temos apenas 6 membros formais em Tingen, incluindo a mim. Quanto à equipe civil, são também 6, contando com você. Após um aceno, Klein finalmente perguntou a questão que lhe inquietava. Capitão, o que quis dizer ao afirmar que os Beyonders perdem o controle? Por que isso acontece? Capítulo 18. Ao ouvir a pergunta de Klein, Dan fitou pela janela o corredor que levava a Chamise Gate. Com o ar sereno, retirou seu cachimbo, cuidadosamente recheou-o com tabaco e folhas de hortelã, e aproximou-o do nariz. Inspirou profundamente, e sua voz passou a adotar um tom reflexivo e vago, como se cada palavra se fundisse com o tempo. Só em casa posso desfrutar dos belos sabores do tabaco misturado às hortelãs sem qualquer preocupação. Klein, você conhece o mito da criação? Sem hesitar, Klein respondeu, claro. Quando fiz a educação primária na escola dominical, aprendemos a ler utilizando a revelação de Everne. Entre os textos, o livro da sabedoria e as cartas dos santos mencionavam o mito da criação. Em sua mente, ele buscava as lembranças do Klein original. Reduziu o ritmo e continuou. O Criador despertou do caos e despedaçou a escuridão, gerando o primeiro raio de luz. Em seguida, fundiu-se por completo com o universo e constituiu toda a existência. Seu corpo transformou-se na terra e nas estrelas. Um de seus olhos virou o sol, enquanto o outro se converteu na lua carmesim. Parte de seu sangue correu para os mares e rios, nutrindo e dando vida. Ao pronunciar essas palavras, Klein fez uma pausa involuntária. Em sua mente, as memórias se embaçavam,
e o mito da criação soava estranhamente semelhante ao chinês, o do Pangu. Era como se as imaginações de mundos distintos compartilhassem um mesmo cerne em seus mitos e lendas. Notando a hesitação de Klein, Dan sorriu e prosseguiu. Seus pulmões transformaram-se nos elfos, seu coração, nos gigantes, seu fígado, nos treantes, seu cérebro, nos dragões, seus rins, nas serpentes emplumadas, seus cabelos, nas fênixes, suas orelhas, nos lobos demoníacos, sua boca e dentes formaram os mutantes, e seus demais fluidos corporais originaram os monstros marinhos, cuja essência é a Nagan. Seu estômago, seus intestinos, pequenos e grandes, e as partes malignas de seu corpo tornaram-se demônios, espíritos malignos e outras existências maléficas. Sua alma converteu-se no eterno sol flamejante, no Senhor das tempestades e no Deus do conhecimento e da sabedoria. Klein completou a última sentença com um sorriso irônico. Sua sabedoria gerou a humanidade. Esse foi o primeiro época, a época do caos. Como folclorista das teclas, era a primeira vez que se deparava com um mito de criação tão meticulosamente arranjado. Cada raça proeminente parecia corresponder a uma parte específica do corpo do Criador. Era como uma cantiga infantil, onde crianças em fila se deliciavam com frutas. Além disso, o relato não se limitava ao cânone da deusa Everne. As igrejas do Senhor das Tempestades e do Deus do Vapor e da Mecânica também continham descrições similares, sem que uma se rebaixasse ou desvalorizasse as demais divindades. Essa convergência podia indicar que o mito da criação era verdadeiro ou sugerir que as poucas igrejas haviam sofrido longos períodos de contenda antes de se acomodarem na quinta época. Com esse pensamento, Klein lançou uma nova pergunta, franzindo o senho. Parece problemático. Por que o eterno sol flamejante, o Senhor das Tempestades e o Deus do conhecimento e da sabedoria nasceram diretamente do espírito do Criador, enquanto a deusa não? Nos registros pré-históricos da revelação de Evernit, a deusa Evernit apenas despertara ao final da segunda época. Juntamente com o Senhor das Tempestades, o eterno sol flamejante e outros deuses, ela abençoou e ajudou a humanidade a sobreviver ao cataclismo, também conhecido como a terceira época, a época do cataclismo. Foi nessa mesma época que surgiram a Mãe Terra e o Deus da Guerra. Quanto ao Deus do Vapor e da Mecânica, originalmente chamado Deus da Artesania, ele somente nasceu na quarta época. Assim, a hierarquia entre os deuses se mostrava evidente, os mais antigos eram os mais ortodoxos. Essa realidade perturbava os devotos da deusa Everne. Dan segurou o cachimbo com a outra mão e, em vez de responder, voltou com uma pergunta. Repita o título completo da deusa. Klein sentiu como se tivesse se esfaqueado com palavras. Esforçou-se para recordar e disse, a deusa Everne é mais nobre que as estrelas e mais eterna que a eternidade. Ela é também a Senhora do Carmesim, a Mãe dos Segredos, a Imperatriz do Desastre e Horror, a Mestra da Calmaria e do Silêncio. Felizmente, sua mãe fora uma devota da deusa Everne. Quando ainda viva, recitava essa fórmula todas as noites durante o jantar. Mesmo que as memórias do Klein original se fragmentassem, algo permanecia intacto. O que simboliza a Senhora do Carmesim? Indagou Dan com um tom orientador. A lua vermelha. Assim que Klein respondeu, ele compreendeu de imediato. Então, de qual parte do Criador vem a lua vermelha? Questionou Dan com um sorriso. De um único olho. Os dois sorriram, compartilhando a admiração pela semelhança com o Senhor das Tempestades, que fora formado a partir de um terço do espírito do Criador. Quanto às igrejas da Mãe Terra e do Deus da Guerra, provavelmente mantinham explicações análogas. Já a igreja do Deus do Vapor e da Mecânica surgira tardiamente, não tendo razão para justificar sua origem, e por isso fora historicamente mais fraca, somente se igualando aos demais com a invenção da máquina a vapor. Dan acariciou seu cachimbo suavemente e disse, a humanidade nasceu da sabedoria do Criador, possuindo cérebros astutos e extraordinários, mas carecendo de outros poderes mágicos. Contudo, a partir do mito, tiramos uma conclusão simples, tudo tem origem num mesmo princípio. Origem comum, repetiu Klein. Por essa razão, os humanos, protegidos pelos deuses, conseguiram resistir aos gigantes, demônios e mutantes. Aos poucos, descobriram formas de obter o poder dos Beyonders. Utilizando partes dos espíritos malignos, dragões,
monstros, árvores mágicas, flores ou cristais e combinando-os com outros materiais, criavam poções. Consumindo-as, absorviam poderes diversos. Esse conhecimento é comum nos estudos místicos. Dan não se alongou na explicação, limitando-se a dizer: nossos antepassados, por meio de lições dolorosas, descobriram que o uso de poções de alta graduação podia levar a consequências trágicas. Existem 3 desfechos possíveis. Quais 3? Klein insistiu, curioso. Primeiro, a morte mental e a completa destruição do corpo, onde cada parte se transmutava num monstro aterrorizante. Segundo, a personalidade se alterava pelas forças contidas na poção, tornando a pessoa fria, sensível, irascível, cruel e indiferente. Terceiro, Dan largou o cachimbo, pegou uma xícara de porcelana e degustou um gole. O café fermo do Vale do Rio Paz é amargo, mas perfumado, deixando um retrogosto esplêndido. Quer um pouco? Prefiro o café do Planalto de Feina Potir. Já provei poucas vezes na casa do Welsh. Klein educadamente recusou. E o terceiro desfecho? Transtorno mental. Um surto de loucura instantânea, tornando-se mais demoníaco que o próprio diabo. Isso é o que significa perder o controle. Dan enfatizou a expressão perder o controle. Sem dar tempo para a resposta, continuou: após longos anos de experimentação e com o surgimento da Blasphemy Slate, os humanos aperfeiçoaram o sistema das poções. Criaram uma hierarquia em progressão estável, denominada sequências. Quanto menor o número na sequência, mais elevada a graduação da poção. Atualmente, as 7 grandes igrejas controlam, cada uma sequência completa, além de caminhos incompletos que foram acumulados ao longo de centenas ou milhares de anos. Blasphemy Slate? Klein notou o termo com acuidade, recordando que fora mencionado pelo enforcado no Gathering. Essas criações pertencem a alguns deuses maléficos. Quanto à época, conteúdo ou peculiaridade, não estou seguro. Se descobrir alguma pista, reporte imediatamente, exige a máxima atenção, afirmou Dan vagamente. Citei um dos tipos de perda de controle. Agora, apresento os outros 4. Muito bem. Klein empurrou momentaneamente a questão da Blasphemy Slate para o fundo de sua mente e escutou atentamente. Apesar dos humanos terem mentes brilhantes, não são dotados de poderes extraordinários. Todavia, alguns nascem com percepção mais aguçada, quase como se tivessem características parciais de Beyonders. Isso significa que, se forem sequência 9, o grau mais baixo, terão um caminho fixo. Consumir poções de sequências incompatíveis pode resultar em desordens mentais ou, pior, em morte. Entendi. Klein assentiu. O terceiro tipo é similar ao segundo. Uma vez escolhida uma cadeia de sequência, não há retorno. Misturar poções de caminhos distintos inevitavelmente ocasiona poderes anômalos e deformados, deixando o indivíduo em um estado semidemente, sensível, irascível, cruel, sedento de sangue, e, ao mesmo tempo, melancólico e silente. E há somente uma chance para isso. Depois, seja consumindo poções do caminho original ou do atual, o resultado é, invariavelmente, a perda de controle. O desfecho pode ser a morte mental, a transmutação do corpo em monstros ou até sua transformação em espírito maligno. Enquanto falava, Dan levantou a xícara para tomar outro gole. Alarmado e tomado pelo temor, Klein ficou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar: e o quarto tipo? Ah, o quarto tipo, o mais comum. Quando buscamos poderes de seres extraordinários, sofremos uma transformação antinatural. Restos dos poderes espirituais se infiltram na mente, mesmo que imperceptíveis externamente, mas permanecem latentes. Se alguém consumir rapidamente uma poção de graduação superior antes de assimilar plenamente o poder e eliminar as sutis marcas residuais, a loucura se acumula, aumentando as chances de perder o controle. Dan parou brevemente, soltando um suspiro. Conforme as regras internas dos Nigals, mesmo um membro que prestou grande serviço deve ter consumido a última poção 3 anos atrás e ser submetido a exames antes de ser promovido. Ainda assim, muitos perdem o controle anualmente. Que terrível! E o quinto tipo? Perguntou Klein, ofegante.
Sem demonstrar traço de sorriso, Dan respondeu: o quinto tipo é a principal causa de perda de controle. Para os Beyonders, a percepção espiritual se intensifica à medida que o número na sequência diminui. Eles passam a ouvir o inaudível, ver o invisível e enfrentar o inexplicável. Constantemente seduzidos por ilusões e tentações, quando estimulados excessivamente ou movidos pela ganância, acabam trilhando o caminho da perdição. Fixando seu olhar em Klein, Dan encerrou: o fundador dos Nigaus, o arcebispo Chanis, certa vez declarou: somos guardiões, mas também um bando de miseráveis, eternamente lutando contra os perigos e a loucura.